Fala galera ligada aqui no Dois Toques, a casa do futebol. E aí? E essa história? Alan vai pro Vasco mesmo? Ou já é do Botafogo? É papo furado? É clickbait? Enfim, aqui no canal Dois Toques você vai saber a verdade de tudo que está acontecendo envolvendo o caso Alan. Beleza? Mas antes, eu peço para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal Dois Toques. Estamos na rota dos 25 mil com 3 meses de canal. E eu peço a sua moral, né? Além do like, compartilha nos seus grupos, porque agora você vai saber a verdade sobre o caso Alan, seja você vascaíno, seja você botafoguense, tá certo? Primeira coisa a se destacar. O Alan, cria do Vasco, tem um carinho muito grande pelo Vasco. O Alan é muito amigo de jogadores que estão muito próximos de retornar para o Vasco. Caso do Felipe Coutinho, caso do Souza. Confesso a vocês que não sei qual motivo ainda o Felipe Coutinho não fechou com o Vasco, né? Enfim, deve estar aí na política de exigências, tal, não sei o quê. E uma das exigências do Felipe Coutinho foi essa questão dos parças, né? Tem que entrar o parça A, parça B e tal. Só que quando rolou esse papo do Felipe Coutinho, quando começou esse papo do Felipe Coutinho no Vasco, o Alan já tinha pré-contrato assinado com o Botafogo, tá? E aí, como o Alan treina junto com o Felipe Coutinho e com o Souza algumas vezes na semana, eles são muito próximos, são muito amigos, realmente, né? Criou-se essa ideia de que o Alan poderia estar com uma tendência de jogar no Vasco e arrependido de ter assinado pré-contrato com o Botafogo. Criou-se esse mito, tem muita gente que está alimentando esse mito, talvez para ter clique mesmo, né, porque gera interesse, né, clickbait. Mas a verdade é a seguinte, o Vasco até tem o interesse, mas não passa de interesse, tá, que o Alan não tivesse assinado esse pré-contrato com o Botafogo e fosse jogar no Vasco. Mas a grande questão é a seguinte aqui, galera. Você imagina uma situação. O Felipe Coutinho, que é torcedor do Vasco, que quer jogar no Vasco, ainda não fechou com o Vasco. Você imagina o Alan, que é botafoguense. O Alan é torcedor do Botafogo. O Alan já tem pré-contrato assinado com o Botafogo. Segundo a Rádio Itatiaia, que é a informação mais próxima da realidade, né? A multa nesse pré-contrato é de aproximadamente 75,8 milhões de reais. Que cargas d'água vai fazer você sair do Botafogo para jogar no Vasco da Gama? Que nesse momento, vamos falar a verdade, vive uma crise institucional violenta. Pedrinho está tentando levantar fundos para pagar salário em dia. E aí vem uma porrada Atlético Paranaense exigindo dinheiro de Hugo Moura. Clube tal exigindo que o Vasco pague isso. No momento o Vasco nem técnico tem. A realidade do Vasco é essa. Então, galera, vamos lá. O Vasco quer Alan? Sim. A mídia vascaína está mobilizada para a questão do Alan? Grande terra aqui passando. Valeu. A mídia está mobilizada pela questão do Alan? Sim. Você vê até grandes canais, pequenos, muito pequenos, médios, grandes canais vascaínos falando da questão do Alan. Até o Edmundo falou a questão do Alan, só falou o valor da multa errada, né? Bem errado, errou bastante aí, tá? O Vasco não vai pagar essa multa. E o John Textor, falando com o jornalista Matheus Medeiros, hoje mesmo, tratou de botar panos quentes nessa questão, né? E aí, John, e esse papo do Alan? É do Botafogo mesmo? Vai pro Vasco? O John respondeu curto e grosso. O Alan não vai a lugar nenhum. O Alan é nosso jogador. Mas por que o Botafogo não fala isso? Por que o próprio Alan não desmente tudo o que está acontecendo? Porque, segundo informações do Otávio Bocão, inclusive, que é amigo do Alan, que foi o primeiro a falar do Alan no Botafogo, ele foi o primeiro a falar do Alan no Botafogo. Otávio Bocão, jornalista, ex-Botafogo TV. O Bocão falou, primeiro, que nessa cláusula de pré-contrato, como ele é um pré-contrato, o Alan ainda é jogador do Al-Wahda. Tá certo? Então o Botafogo não pode falar sobre o Alan e nem o Alan falar do Botafogo. Só que o Alan, na saída de um jogo, na despedida dele, o repórter perguntou, vai jogar onde? E ele fala, Botafogo. O repórter, Botafogo? É.
Então assim, naquele momento ele falou, mas ele não pode falar como jogador do Botafogo. E nem o Botafogo tratar o Alan como seu jogador, porque ele tem contrato até o último dia desse mês com o Alvada, tá certo? Então é por isso que nem o Botafogo e nem o Alan estão se manifestando. Aí fica aquele burburinho. O Alan segue o Vasco, não segue o Botafogo. O Alan não segue mesmo. O Alan não segue. Segue alguns canais do Vasco, alguns perfis ligados ao Vasco? Segue sim. É um jogador que tem uma relação com o Vasco. Já falei aqui, é um jogador que gosta do Vasco da Gama. Mas gostar é uma coisa. O Neymar deve gostar do Flamengo, deve gostar do Palmeiras, gosta também do Santos, mas ele é jogador do Al Hilal. Então assim, gostar, eu também adoro a Grécia, mas moro no Rio de Janeiro. Adoro Atenas, mas moro aqui no Rio de Janeiro. Então, gostar, adorar, amar é uma coisa. O que está escrito é o que vale. Tem uma galera aí que está se deixando levar por fake news, tá? E o John Textor, que é o acionista majoritário da SAF Botafogo, já tratou de acabar com o assunto, dizendo: é jogador do Botafogo, ele não vai a lugar nenhum. Tem nem motivo para levantar essa bola. Só que como muita gente veio me perguntar, então eu estou falando aqui para vocês no canal Dois Toques. Não passa de devaneio de alguns vascaínos, tá? O Vasco tem muita coisa para se preocupar. Não tem dinheiro para pagar a multa rescisória de Alan. Está buscando dinheiro para pagar salário, para poder dar a estabilidade que o Felipe Coutinho exige para poder assinar contrato. E o Alan é jogador do Alvada no momento, a partir de 1º de julho, é jogador do Botafogo, se apresenta e vai ser anunciado como tal. Até 1º de julho, muita fake news vai rolar e você vai ter que conviver com isso. Mas guarda isso que eu estou te falando aqui no canal Dois Toques, a casa do futebol, tá certo? Beijo grande a todos vocês, um grande abraço, até a próxima edição.